cognitivo, pela Bailey também, se for menor do que 84, o motor, se for o GMFCS, que é essa escala de função motora grosseira, entre 2 e 5, que 5 é o maior, quando é cadeirante restrito e não tem sustento cefálico, déficit auditivo, quando precisa de amplificação, e deficiência visual maior do que 20/200. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia, 10% dos nascidos nos Estados Unidos são prematuros e 98% desses atualmente sobrevivem. Numa corte longitudinal australiana, que funcionou de 1991 a 2017, a sobrevida aumentou em 20%, a sobrevida livre de incapacidade aos 2 anos de idade diminuiu em 20%, aumentou em 20%, ou seja, esses pacientes tiveram menor morbidade e isso está muito associado ao melhor segmento no período neonatal. Então, por exemplo, hipotermia terapêutica. Então, estudos também mostram esse estudo que foi realizado no JAMA, publicado no JAMA em 2018, ele mostra uma sobrevida mais ou menos de 78%, e nesses pacientes prematuros extremos entre 22 e 26 semanas, a gente observa que 49% apenas não apresentaram alteração do desenvolvimento ou tiveram uma alteração leve. E mais de 50% tiveram ainda uma alteração do desenvolvimento, 29% moderado e 21% grave. E desses graves, 50% reinternam novamente no período de mais ou menos 2 anos. Então, quais são os principais fatores de risco para a gente acompanhar esse paciente? Para a gente ter um segmento longitudinal com maior atenção. Biológico, se ele é um paciente principalmente prematuro, muito baixo peso, menor do que 1,5 kg, se ele é muito prematuro, menor do que 32 semanas, se ele teve alguma morbidade grave, como displasia, hemorragia peritraventricular, ou restrição de crescimento, ou alteração no perímetro cefálico, e se ele tem baixo nível socioeconômico, principalmente pela dificuldade de segmento da equipe interdisciplinar e pais usuários de drogas. Aqui é uma sugestão de um dos maiores neuropediatras que tem no mundo, que é o Volpe, falando como que ele faz o segmento desses pacientes de risco. Então ele coloca aqui menor de 28 semanas e menor do que 1 kg, ele sugere no dia 1, com ultrassom transfontanelar inicialmente. Ele sempre diz que o ultrassom transfontanelar tem que ser fontanela anterior e janela de mastoide, depois eu vou mostrar. Mas ele sugere no dia 1, podendo ser opcional, dia 3, dia 7, dia 14, dia 21, dia 28, até evoluir idade gestacional corrigida. E dele ainda sugere, naqueles pacientes que, quando atingirem a idade gestacional corrigida de 40 semanas, nesses pacientes que tiveram ultrassom alterado e foram esse grupo de risco menor do que 28 semanas ou menor de 1 kg, fazer ressonância porque está associado ao fator prognóstico, para a gente tanto conseguir fazer uma intervenção mais precoce, como poder também orientar a família sobre o prognóstico desse paciente. E ele sugere principalmente essa ressonância se não houver necessidade de sedação. Entre 28 e 32 semanas, então diminui bastante a quantidade de exame, sugere entre o dia 4 e o dia 7º dia de vida, 14º dia, 28º, e ele sugere fazer a ressonância se algum desses ultrassons de novo vierem alterados, quando tiver a idade gestacional corrigida de 40 semanas, que é quando a gente consegue avaliar melhor. E por que a ressonância? Qual é a função da ressonância nesses pacientes de risco? Então, esse estudo foi publicado no New England em pacientes menores de 30 semanas para avaliar qual era o desfecho desses pacientes do ponto de vista neurológico aos 2 anos. Então, ele mostrou os principais fatores de risco para identificar esses pacientes. Ele botou menor do que 28 semanas, está associado a um risco, um odds ratio de paralisia cerebral de 2,7. E em relação aos exames de imagem, que é muito importante, hemorragia peritraventricular, grau 3 e grau 4, aumenta 2,7 o risco de paralisia cerebral. Se eu tiver uma leucomalácia multicística, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre essas alterações, chega aproximadamente 20 vezes mais. Se eu tiver alguma dessas outras 2 alterações, também a gente podendo aumentar outros fatores de risco, inclusive alterações sensoriais. E se a alteração for alteração de substância branca, pode aumentar praticamente 10 vezes. Então, o achado dessas alterações, a imagem é importante para a gente saber como que a gente vai acompanhar esse paciente. Ele conclui que esses resultados sugerem que o papel da ressonância nesse paciente termo é muito importante para estratificar o risco deles, e eles são fortes preditores da avaliação do neurodesenvolvimento adverso aos 2 anos de idade. A Academia Americana de Pediatria, ela sugere de forma um pouco menos intensiva fazer ultrassom em todos os pacientes, também nesses recém-nascidos prematuros,
a partir do 7º dia e a cada 4 a 7 semanas. Mas a gente vê que essa abordagem é um pouco menos intensiva, né? Mas os estudos atuais sugerem uma abordagem um pouco mais agressiva. E quais são as principais alterações que a gente vê nesses pacientes? Então, hemorragia peritraventricular, dilatação ventricular como uma complicação da HPIV grau 4, leucomalácia periventricular cística e hemorragia cerebelar. Então, a hemorragia peritraventricular, como vocês conhecem bem, acontece na maior parte das vezes nas primeiras 24 horas. Então, principalmente a gente já consegue detectar nas 6 primeiras horas de vida e 16% já consegue detectar na primeira hora de vida. Então, aqui a gente tem os 4 graus de hemorragia. Aqui é só quando tem matriz germinativa, grau 2 é quando a gente tem um comprometimento que já se estende para dentro dos ventrículos, mas preenchendo menos de 50%, grau 3 é quando a hemorragia gera dilatação ventricular, e grau 4 envolvimento parenquimatoso, sendo o grau 3 e o grau 4 associado a pior desfecho. A dilatação ventricular, então, pode acontecer na primeira ou segunda semana, por isso a necessidade desse segmento. E as melhores medidas para avaliar seriam a largura dos ventrículos, a largura do corno anterior e a distância tálamo-occipital. Para avaliar a hemorragia cerebelar é mais difícil, fossa posterior é muito difícil por conta do artefato de fazer através do ultrassom, mas estudos mostram que através da janela mastoide, quando o tamanho do sangramento for maior do que 4 milímetros, a gente consegue detectar. Quando menor de 4 milímetros, apenas através de ressonância magnética. E a gente tem vários tipos de sangramento cerebelar. Então pode ter tanto subaracnoide, como pode ter entre as folhas cerebelares, um lobar muito intenso, muito gigante, e pode acontecer inclusive contusional associado a trauma durante o nascimento. Uma complicação também que acontece é a leucomalácia periventricular cística, que esses pequenos cistos podem demorar até 4 semanas para se desenvolver, e por isso da necessidade desse acompanhamento periódico, porque na pós-alta, muitas vezes a gente já não consegue mais detectar no ultrassom. Então, se a gente não faz de forma periódica, a gente não consegue detectar essa alteração. E pode se desenvolver além da primeira semana de risco. Então, se o paciente, durante o segmento, ele ficou internado 2 meses, se ele teve alguma intercorrência grave, como uma enterocolite, novamente ele pode ter a intercorrência com uma leucomalácia periventricular cística, diferente da HPIV, que acontece predominantemente na primeira semana de vida. Então, mostrando aqui os exames que a gente pode ver, como fica muito proeminente no 2º dia de vida, a gente vê aqui um aumento dessa ecogenicidade na seta azul. Já com 3 semanas, a gente consegue ver o pequeno cisto que acontece, geralmente ali entre 2 e 3 semanas de vida, e o ultrassom transfontanelar com a idade gestacional corrigida de 41 semanas, mostrando essas pequenas lesões lineares ecogênicas focais, e aqui na ressonância, no corte coronal, a gente também vê essa pequena lesão. Então, muitas vezes acaba passando despercebido no ultrassom, algumas vezes sendo mais facilmente avaliado, principalmente porque a gente vê uma dilatação ventricular, pode ser outra sugestão também. Como são muitos fatores de risco, já foi tentado fazer alguma estratificação, alguma avaliação mais sistemática para a gente considerar aquele paciente de risco e mudar o segmento dele. Então, esse foi um estudo que foi publicado agora em dezembro de 2022, tentando avaliar se tem alguma estratégia de estratificação logarítmica que a gente conseguiria avaliar esses pacientes de risco. Então, ele tentou desenvolver vários modelos. Foi um estudo de 2013 a 2016, envolvendo 692 bebês. Fizeram 3 algoritmos para avaliar esse valor preditivo, avaliando várias variáveis. Cada algoritmo fazia diferentes variáveis, sendo o último com mais de 40 variáveis. E o objetivo final era ver se tinha algum déficit do neurodesenvolvimento, e eles aplicavam um Bayley também. Infelizmente, essas escalas não tiveram valor preditivo positivo. Todas as 3 escalas algoritmos tiveram uma grande variação, variando o Bayley até 14 e 15 pontos. Então, ainda hoje a gente não tem uma escala que consiga me sugerir de forma mais objetiva e sensível qual é aquele paciente de risco. Então, ainda são os fatores de risco. Então, como que eu vou identificar esses fatores de risco? Esse grupo de risco. São aqueles pacientes que a gente falou, os fatores de risco. Então, está indicado fazer ultrassom ou ressonância, dependendo do que a gente tem disponível.
além da avaliação clínica da primeira infância. A gente faz avaliação clínica e exame neurológico. Eu sempre digo que o exame neurológico faz parte do pediatra, não é só do neurologista, esse paciente é do pediatra. A gente aplica testes, então os pediatras têm que estar familiarizados em aplicar teste de triagem. Teste diagnóstico não há necessidade, mas teste de triagem é obrigatório o pediatra estar familiarizado. Uma equipe interdisciplinar e avaliação desses pacientes também oftalmológica e auditiva. Como que é esse segmento, então? A gente geralmente usa a idade gestacional corrigida, isso não tem muito consenso, tem gente que usa, gente que não, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, recomenda usar a idade gestacional corrigida para 40 semanas, até os 2 anos, e ele sugere também a Sociedade Brasileira de Pediatria fazer trimestralmente, inicialmente, nesse grupo de risco. E aos 18 e 24 meses a gente já conseguir fazer um diagnóstico desse desenvolvimento do bebê, embora muitas vezes a gente já consegue fazer muito mais precoce. E quem avalia? O pediatra. O pediatra é o coordenador desse segmento. Ele pode ser acompanhado, pode e deve, por uma equipe interdisciplinar, composto desde enfermeira, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e um neurologista quando houver necessidade. Mariana, só um instantinho. Por favor, estão pedindo para retirar aqui um carro, placa PNZ 4427 na cor branca e POQ 3494. Vamos lá, continuando então da avaliação pediátrica. Então, nessa avaliação que o pediatra vai fazer segmento, além da história clínica para tentar identificar os fatores de risco, isso é muito importante. Às vezes, eu sei que o resumo de alta é muito complexo de fazer porque são muitos bebês, mas eu faço muito paciente de alta dos hospitais que eu trabalho. E às vezes a gente não consegue informações, então eu não consigo identificar qual é o grupo de risco, porque eu não tenho informações detalhadas desse grupo de risco. Então, para quem está fazendo o segmento do follow, é muito importante isso, para eu identificar se esse paciente é muito mais crítico ou não. Deu o pediatra realizar o exame físico e neurológico. Tem vários vídeos, depois eu posso mostrar, abrir o site também para mostrar para vocês de exame neurológico para cada faixa etária, do prematuro, do termo, que é bem interessante. Acompanhar o desenvolvimento por meio de triagens. De hoje, eu acho que é a ferramenta de triagem mais facilmente aplicada e que não precisa de treinamento é o Denver. Então, a minha sugestão geralmente é o Denver. E caso alterado, aí sim, avaliar para a equipe interdisciplinar e para o neurologista. Então, igual eu falei, o teste de triagem hoje mais recomendado é o Denver 2. Ele é fácil de execução, menos de 20 minutos, não necessita de treinamento. E a interpretação dos resultados eu vou mostrar um pouco aqui, mas ela também é muito simples. Ela é normal, eu vou mostrar um exemplo aqui na frente, quando não tiver nenhuma menor do que percentil 75, ou apenas uma falha em todas as 4 áreas que é avaliado pelo Denver. Suspeita de atraso se tiver 2 ou mais em mais de 2 áreas no percentil 75 ou 90. E atraso se tiver mais de 2 falhas por mais de 90% das crianças. Daí, se houver atraso, a sugestão é reavaliar em 2 meses. Ou então pode ser encaminhado para o especialista. E nesse período, é claro, fazer acompanhamento interdisciplinar. Como que é o Denver? Aqui eu só peguei uma parte do Denver, só para mostrar como que funciona. Esse é um modelo que eu uso muito e mostro sempre para os residentes. Jogar bola com o examinador, mas a pessoa não sabe como que é o jogar bola. Então eu tenho esse Denver explicativo que tem na internet. Role a bola para a criança, então ele explica bem direitinho e ele fala o que ela passou. E é isso para todas as técnicas que ele sugere, assim, todos os subitens. Aqui é percentil 25, o primeiro tracinho, percentil 75 e aqui é percentil 90. Então ela é muito facilmente aplicada. Outro método de triagem, só que esse é um pouco mais utilizado pela equipe interdisciplinar, que é o Alberto Wimes. A indicação é ser realizada até os 18 meses e ele avalia o bebê em 4 posturas diferentes. Demora também pouco tempo, 20 minutos, mas esse já necessita de um treinamento. E a interpretação é normal entre percentil 25 e 90 e, sem sombra de dúvidas, alterada abaixo do percentil 50, mas varia de acordo, o suspeito varia de acordo com a idade da criança. O Bayley é a mais utilizada de escala para avaliar a triagem. É a escala, inclusive, utilizada para a maior parte dos estudos. Ela avalia mental, psicomotor e comportamental, e a terceira versão incorporou socioemocional e adaptativo. A gente considera normal se tiver entre 85 e 114. Menor do que 85 tem um atraso, e atraso é grave, menor do que 70. A conclusão, então, da minha aula, o objetivo aqui que eu trouxe hoje é mostrar para vocês que é uma complicação significativa e longo prazo associada ao recém-nascido, risco ou prematuro, é o comprometimento do neurodesenvolvimento.
sempre tem que ser avaliado os fatores de risco durante o internamento e ambulatorial. A minha sugestão sempre é fazer a imagem quando o paciente estiver internado e quando houver possibilidade, quando ele atingir a idade, termo de 40 semanas, fazer a ressonância quando ele for de risco, porque isso muda o segmento do paciente e o prognóstico, do ponto de vista de orientar a família. O segmento pediátrico sempre deve ser realizado com escalas, porque se a gente não realiza escalas, a gente só consegue reconhecer o atraso quando ele já está muito significativo. Encaminhar quando triagem positiva, aí sim, para a equipe interdisciplinar e o neurologista pediátrico. Muito obrigada.